Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Estamos sim terminando o nosso tema, um Natal de verdade. Eu convido você a refletir nesta noite em um Natal de verdade nos leva a tomar boas resoluções para 2022. O ano de 2021 está quase no fim. Depois de amanhã, acordaremos, se o nosso Deus permitir, sob o raiar de um novo ano. O fim de 2021 se aproxima. Com ele, a necessidade de refletirmos sobre o que de bom ou de ruim foi vivenciado por nós ao longo desse ano que já está quase terminando. É importante, sim, nesses dias, avaliarmos experiências e decisões passadas e estipularmos novas resoluções para o ano que em breve se iniciará. Uma vez que recomeços são ótimos motivadores. São ótimos motivadores quando acompanhados de uma disposição sincera do nosso coração, é claro. Mas, de modo geral, as resoluções mais comuns e preferidas costumam ser no final de ano emagrecer no ano que vem, comprar um imóvel ou um carro novo, fazer a viagem dos sonhos e tantas outras resoluções ou planejamentos, muitos deles mais ligados à área material ou de prazer pessoal. Coisas que essencialmente não são ruins e que certamente podem ser mantidas sim como sonhos e planos. Contudo, poucos se lembram, entre eles até cristãos, de que há resoluções mais prioritárias, mais importantes que essas. Resoluções que estão fundamentadas na palavra de Deus e resoluções que nos conduzem a uma melhor vida com Deus. 1 Timóteo 4:8, leia esse versículo. Então, tendo como base as palavras da carta aos Hebreus, quero convidar você a pensar algumas boas resoluções para começarmos bem o ano de 2022 e progredirmos no conhecimento de Deus, cumprindo de modo claro e de modo proposital a nossa maior vocação como cristãos. Sermos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 29. Então vamos às resoluções. Primeira resolução que eu convido você a refletir é a resolução em relação a Deus. E essa resolução é sinceridade. Após o Natal, sabemos que Jesus abriu um novo e vivo caminho de acesso a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Pai Celestial. E assim nós lemos em Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos de Deus com sincero coração através de Jesus Cristo. O fato é que nós, ainda pecadores, temos a tendência hipócrita de, por vezes, nos achegarmos diante de Deus Pai, aquele que nos ama, que nos enviou seu Filho unigênito, história que nós comemoramos agora há pouco no Natal, mas nós chegamos a Ele de maneira mecânica, de maneira superficial, numa religiosidade fria. E nós nos mantemos assim por muito tempo no decorrer dos dias do Ano Novo. Apenas cumprimos tabela e acreditamos que tudo está bem, quando de fato, queridos, não está não. Então, resolva. Lute contra a hipocrisia, sendo sincero em seu relacionamento com Deus Pai. Afinal, Ele conhece mais o seu coração do que você mesmo.
Não há nada que você possa esconder dele, como está escrito em Jeremias, capítulo 17, verso 10. Uma outra resolução, mas agora em relação a nós mesmos. Firmeza. Ainda na carta aos Hebreus, nós lemos: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Hebreus capítulo 10, verso 23. Da mesma maneira que tendemos à hipocrisia de um relacionamento superficial, mecânico com Deus, tendemos também ao desânimo no testemunhar de Deus. Por vezes, não vivemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Vocação essa demonstrada e ordenada lá em Efésios capítulo 4, verso 1. As dificuldades e as tentações do caminho procuram sim roubar nossa esperança e nossa fé. Contudo, não ceda ao desânimo espiritual, persevere em testemunhar de Jesus Cristo e diga a todos a razão da sua esperança, a esperança que está no seu coração, posta ali pelo Jesus Cristo, nascido no Natal, que morreu numa cruz e ressuscitou por você. 1 de Pedro, capítulo 3, 15. Esteja pronto, sempre pronto, para dar razão da sua esperança em Cristo Jesus. Certamente o Deus fiel ajudará você a se manter firme nessa tarefa tão maravilhosa. Hebreus 10, 23. Mais uma resolução para o ano novo? Agora uma resolução em relação ao seu próximo. E essa resolução é amor fraternal. Hebreus capítulo 10, verso 24 nos orienta: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã, o fato é que vivemos dias nos quais o individualismo parece reinar. E não é culpa da pandemia, não. Muitas vezes consideramos a nós mesmos acima dos outros e nos esquecemos de amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, como ordenado na palavra de Deus em Mateus capítulo 22, verso 39. Agimos muitas vezes segundo um espírito egocêntrico, espírito esse que reina na nossa sociedade, reina no nosso tempo, e um espírito que não é segundo a palavra de Deus. Então, considere o seu próximo como você considera a si mesmo. Traduza o amor que você tem recebido de Deus por meio de Jesus Cristo em boas obras e amor fraternal para com o seu próximo. Não importa quem seja o seu próximo, ame-o. Outra resolução é em relação à igreja. Comprometimento. Por fim, a carta aos Hebreus nos ordena: não deixemos de congregar-nos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Um novo conceito de espiritualidade, uma espiritualidade solitária, parece que reina nesses tempos que vivemos. Fruto do espírito da nossa época. Esse espírito tem influenciado muitas pessoas e tem piorado com a pandemia. No conforto dos lares, assistem cultos, ouvem louvores, até cantam, acompanham oração. Mas isso não é culto, isso não é comunhão, isso não é estar congregado. Esses tratam-se de desigrejados, pessoas que acreditam em Cristo, mas não no corpo de Cristo, que é a igreja. Pessoas que buscam viver uma fé solitária, sem os contratempos de ter de se compromissar com a igreja. O fato é que em toda a palavra de Deus nós não encontramos base para esse tipo de crença e de comportamento. Deus chamou para si para formar um
povo seu. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse povo, através de Cristo Jesus, forma a família de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. E ninguém concorda com a família dividida, separada, cada um no seu canto. Que ruim, né? Então, não se deixe levar por esse espírito. Não deixe de participar e colaborar com uma verdadeira experiência na família da fé. Não deixe isso. Envolva-se com a igreja de Cristo Jesus. E se você ainda não é membro de uma igreja, procure uma igreja que seja fiel à Bíblia Sagrada. E seja nessa igreja um instrumento de Deus ali. Edifique pessoas à medida que você também é edificado por elas, na ação do Espírito Santo, na comunhão dos santos. Através dessas resoluções, dessas metas, eu quero só te sugerir para 2022 boas resoluções. Contudo, lembre-se de que as melhores resoluções são aquelas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Faça delas a sua prioridade. Afinal, bem sabemos que a verdadeira alegria de um feliz ano novo encontra-se em Deus. Em conhecer a Deus e prosseguir conhecendo-o mais e mais. Oséias capítulo 6, verso 3. Em conhecer esse Deus que nos ama. Por nós, ele nasceu numa humilde manjedoura. Por nós foi crucificado, morto e sepultado. Mas ele ressurgiu ao terceiro dia dos mortos, subiu aos céus para preparar para nós um lugar especial, de onde ele há de vir, por nos amar, por amar o seu povo, por amar a sua família, por amar a sua igreja. Então, resolva e prepare-se para ter um feliz ano novo com Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Feliz ano novo com Jesus e até, talvez, já o ano que vem. Amém.